Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nosso tema dessa manhã é: diga sim ao projeto de Deus. Diga sim ao projeto de Deus. É o nosso tema dessa manhã. Jeremias, capítulo de número 29. Versículos de número 11, do número 11 ao 13. Jeremias 29, 11 ao 13, diga sim ao projeto de Deus. Você que achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Senhor, graças te damos pela sua palavra que nos apresenta, graças te damos pela tua provisão. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar, ensina-nos, Senhor, aquilo que devemos fazer, e que com o coração convertido a ti, Senhor, possamos fazer a tua vontade, vontade esta que é boa, agradável e perfeita. Agradecidos estamos e com o coração cheio de alegria estamos e nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Nos oferecemos como sacrifício aceitável a ti. Oferecemos as nossas vidas, Senhor, em holocausto. Consagramos nossas vidas ao Senhor para que seja cumprida a tua vontade, não a nossa vontade. Graças nós te damos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga sim ao projeto de Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículos 11 ao 13. Diz a palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Diga sim ao plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Esta frase é uma frase muito repetida no meio evangélico, não é verdade? Deus tem um plano para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você um dia já ouviu alguém dizer para você isso. Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes você estava passando na rua e alguém virou para você e disse: Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes alguém entregando um folheto para você diz para você: Deus tem um plano na sua vida. Às vezes você ouviu um programa de televisão, ouviu: Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes você numa reunião evangélica, você ouviu: Deus tem um plano na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que em algum lugar, em alguma circunstância, isso aconteceu. Mas eu te pergunto nesta manhã, qual é o significado dessa frase? Deus tem um plano na sua vida. Qual é o significado dessa frase para você? Que mensagem ela quer transmitir para você? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para as nossas vidas. É uma encruzilhada. É uma encruzilhada. De um lado está o nosso projeto de vida, o nosso projeto pessoal de vida. Mas eu te pergunto, qual é o projeto, qual é o plano de Deus para nós? Se você for perguntar a uma criança, na idade do meu filho, ele vai dizer: eu quero ser jogador de futebol. Eu acho que 9 entre 10 crianças, meninos, perguntar o que quer ser, qual é o seu plano do futuro, ele vai dizer: eu quero ser jogador de futebol. As meninas já vai ser mais variado. Uma vai dizer: eu quero ser médica. Outra vai dizer: eu quero ser professora. Outra vai dizer: eu quero cuidar dos animais, eu quero ser veterinário. Vai ser muito variado as meninas. Mas os meninos geralmente vão dizer que querem ser jogador de futebol. Mas eu te pergunto para você, qual é o plano que você tem para a sua vida? Pastor, o plano que eu tenho para a minha vida é concluir agora o ensino médio, é concluir agora a faculdade.
O plano que eu tenho na minha vida, pastor, é avançar na minha carreira profissional. Eu estou hoje ganhando 1 salário, 2 salários, e eu pretendo avançar na minha carreira profissional e ganhar 10 salários. Eu pretendo avançar e falar inglês fluentemente. Eu pretendo aprender espanhol. Pastor, o que eu pretendo mesmo é fazer uma viagem ao longo da terra. Eu pretendo ir para a Europa, eu pretendo ir para a África, eu pretendo ir para a Oceania, eu pretendo conhecer o Brasil, eu pretendo muitas coisas. Então, essa palavra, Deus tem um plano para as nossas vidas, vai nos confrontar, vai colocar cada um de nós em uma encruzilhada, porque de um lado vai ter a nossa vontade. Você tem um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a minha vida, mas eu te pergunto, qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Qual é o plano de Deus para nós? Qual é a nossa escolha? Fazer a nossa vontade ou colocar a nossa vontade diante do querer de Deus para que se cumpra o plano dele em nossas vidas? Porque nós sabemos, e nós falamos isso de cor e salteado, que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus. É bom, é agradável, é perfeito, é a vontade de Deus. Pode ser lá embaixo. Agora, as nossas vontades não são as vontades de Deus, muitas das vezes. As nossas vontades não vão de encontro com o coração de Deus, muitas das vezes. Mas qual vai ser a nossa escolha? Escolher entre o projeto de Deus e os nossos projetos de vida é um dilema que tem acompanhado todo ser humano desde o princípio. Porque como Criador bondoso e cheio de amor, Deus nos criou com um plano em mente. Deus, ao criar você e eu, Ele nunca criou a nós com um plano. Vai se perder, vai ficar pelo caminho, vai dar as costas para mim. Ele criou o ser humano para que o ser humano se relacionasse com Ele. Porque o nosso Deus, eu tenho ensinado isso aqui todos os domingos, é um Deus relacional. O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona com os seus. Então Ele, ao nos criar, e Ele é amor, Ele precisava demonstrar o seu amor, e Ele então nos cria em amor, Ele nos cria em bondade, Ele nos cria com um propósito. E qual é esse propósito? De que nós pudéssemos nos relacionar com Ele todos os dias, todos os instantes, durante toda a nossa vida. Nunca Ele nos criou pensando, olha, o Clay ali ao longo do caminho vai dar as costas para mim. O Clay ali ao longo do caminho vai dizer não para mim. O Clay ao longo do caminho não vai querer se relacionar comigo. Ele vai ficar para trás, ele vai querer viver a vida do jeito dele. Deus não nos criou pensando isso. Pastor, mas Deus é onisciente. Deus é onipresente, onipotente. Deus sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que nós faríamos isso. Uma coisa é saber, outra coisa é desejar. Ele nunca desejou que nós o abandonássemos. Ele nunca desejou que nós dessemos as costas para Ele. Ele nos criou com um projeto. Qual é esse projeto? Um projeto de ter um relacionamento com a humanidade. Sempre teve esse plano, esse propósito em mente. Mas essa foi a grande questão que esteve diante de Adão e Eva, lá no jardim, no Éden. Foi a grande questão que sempre teve lá. Porque vocês sabem muito bem, vocês conhecem a história, houve uma tentação. Houve uma tentação. Deus falava na viração do dia com um homem, com uma mulher. Deus se relacionava com um ser humano. Mas ali houve uma tentação. Você conhece a história, nós não vamos entrar em detalhe. Mas havia duas árvores em destaque no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no centro do jardim, no Éden, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2:9. A árvore da vida poderia ser desfrutada livremente pelo homem, lhe dando vida para sempre. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia o homem comer dela, pois se assim fizesse, iria morrer. E Deus então diz, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
das árvores menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano é complicado, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas só para voltar ao assunto, o ser humano é complicado. Talvez se Deus não tivesse falado nada, ele nem teria comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas falou, ó, você pode comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Proibido. Proibida para mim. No way. Não posso. O que acontece? Há uma tentação. Eu já falei isso para vocês. É a mesma coisa daquele pudim de leite condensado ser colocado lá na geladeira, e a maioria das pessoas gosta de pudim de leite condensado. Eu mesmo em dieta vou comer uns 2 pedaços de pudim de leite condensado, e aí coloca-se lá. Não toque. Proibido comer. Eu vou acordar de madrugada, eu vou abrir a geladeira. Tá lá a tentação. Aquele pudim, veja aquela calda assim. Deus da glória. Não pode tocar. Não coma. Eu vou fechar a geladeira, eu vou voltar a dormir. Aí eu acordo cedinho, vou lá beber um pouco d'água, abro a geladeira, pego a garrafa d'água, tá lá o pudim. Vai ficando aquilo água na minha boca, e eu vou ser tentado a comer aquele pudim. Então houve uma tentação. O homem foi tentado e o homem caiu. O homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, nós sabemos muito bem disso, representava o projeto de Deus para o homem, o qual lhe proporcionaria vida verdadeira. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vida para sempre. Ele teria vida para sempre. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava um projeto de independência do homem em relação a Deus, o que levaria à morte. Nós sabemos muito bem que essa é uma linguagem figurada, tá, gente? Estou dizendo que tinha uma árvore lá, essa é uma linguagem figurada que a Bíblia usa para que nós possamos entender um pouco a respeito da história. Existia algo que, se o homem fizesse, esse homem teria um relacionamento íntimo e sincero com Deus todos os dias da sua vida. O que a árvore da vida significa? Vida verdadeira, vida em comunhão, vida entrelaçada com Deus. Mas, por outro lado, existe uma linguagem figurada, que a Bíblia vai chamar de árvore do conhecimento do bem e do mal, que se o homem a comesse, ele desobedeceria uma ordem de Deus, de viver um relacionamento íntimo e sincero com Ele, e diria para Deus, Deus, eu quero viver independente de Ti, eu quero viver da minha maneira, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver o meu bel prazer, eu quero viver conforme o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu quero viver assim, ponto final. O homem podia escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Apesar do alerta que Deus fez, o homem optou pela independência, influenciado pela serpente, influenciado pelo inimigo. Foi atraído para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque julgou ser uma boa opção desfrutar dela. E decidiu então desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso eles morreram. Por isso eles foram separados de Deus. E por isso eles passaram a experimentar de todos os malefícios físicos. Aí a Bíblia vai dizer que o homem pecou e toda a humanidade pecou. Porque Adão, o cabeça representante da raça humana, desobedeceu. E todos nós juntos desobedecemos. Porque Adão representa cada um de nós. Adão representa a humanidade. Mas eu te pergunto, quais as consequências de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? De acordo com o que está relatado no livro do Gênesis. Quais as consequências? Por terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perceberam que estavam nus e buscaram folhas de figueira para cobrir-se. Está lá em Gênesis 3, 7. Esconderam-se de Deus por medo de sua nudez, quando perceberam a presença dele no jardim. Mas eles estavam nus na viração do dia. Deus se relacionava com eles, eles não tinham problema algum.
Mas agora que perceberam Deus, viram que estavam nus e se esconderam. Porque o pecado havia entrado no mundo. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Não assumiram a culpa do pecado, responsabilizando o outro. Mas o que é que você fez, Adão? Por que você está se escondendo de mim, Adão? Ah, Deus, você não me pergunta? Essa mulher aí tu me deu. Pô, eu estava bacana aqui. Estava colocando o nome nos animais, estava brincando com os peixes, estava tirando uma onda nesse jardim. O Senhor me colocou essa mulher aqui, atrasou a minha vida todinha. E aí, mulher, por que tu fez isso? Ah, mas foi a serpente. Foi a serpente. Isso é o mal da humanidade até hoje, né? Colocar a culpa no outro. Quem assume a responsabilidade é sempre o outro. Passaram a experimentar sofrimento em funções básicas da vida. A mulher, na gravidez, passou a ter muito mais dores ao dar à luz. Um homem no trabalho. Não que o homem não trabalhava, tá, gente? Ele trabalhava. Mas ele passou a entender o trabalho como algo que traz sacrifício, que leva a um esforço muito grande. Foram expulsos do jardim com Éden, deixaram de ter acesso à árvore da vida. Coisa, né? Mas se nós aplicarmos todas essas consequências a nós, nos dias de hoje, nós podemos dizer que aqueles que optam pelo projeto da independência, o que essas pessoas que querem viver afastados de Deus, que dizem não ao plano de Deus, o que essas pessoas experimentam? Essas pessoas que vivem longe de Deus experimentam uma percepção aterrorizante da sua condição humana frágil. Se sentem desamparadas, se sentem solitárias e buscam resolver os próprios problemas da vida, sempre quebrando a cara. Porque longe de Deus não há vida. Nós longe de Deus somos poeirinha. Nós longe de Deus não somos nada. Nós somos nada. Nós somos palha que é consumida pelo fogo. Nós não somos nada longe de Deus. Longe de Deus nós somos uma poeira lançada ao vento. Longe de Deus nós somos espalhados por toda a terra e ficamos perdidos. Longe de Deus nós reconhecemos a nossa fragilidade humana e vemos que nós não somos nada. Longe de Deus nós olhamos a nossa condição e ficamos aterrorizados. Nós nos sentimos desamparados. Nós ficamos buscando a torta e a direita resolver os nossos problemas solitariamente, e nós vamos ver que sempre que nós fazemos isso, sempre que nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, nós vamos sempre quebrar a cara. Longe de Deus, nós temos medo de Deus. Longe de Deus, nós temos medo de Deus. Tem pessoas dentro de igreja que têm medo de Deus. Porque Deus é fogo consumidor e eu estou com medo de que meu nome não esteja escrito no livro da vida, eu vou direto para o inferno. A minha vida está tão boa, mas vai que Deus queira me provar. Vai que Deus queira colocar uma casca de banana pelo meio do caminho. Eu posso escorregar, eu posso cair. Mas não é crente, não está na igreja. É dizimista, é ofertante, canta no coro da igreja. Mas não conhece Deus. Está longe de Deus. Longe de Deus. Longe de Deus nós temos medo de Deus. Longe de Deus nós fugimos da presença dEle. Longe de Deus o ser humano experimenta um sentimento de culpa por sua condição de vida, por um lado, mas uma delegação de responsabilidade a outras pessoas. Longe de Deus nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas, mas nós vamos sempre colocar a culpa no outro. Mas o irmão adulterou, mas também, né? Aquela mulher que o Senhor permitiu colocar no meu caminho, né? Loura de olhos azuis, corpo escultural. Ah, Deus, mas ele é tão bonito, tão musculoso, tão forte, tão cheiroso, diferente do meu marido, Deus. Permitiu isso acontecer comigo, mas não foi você que fez a besteira?
Foi você que fez. Não, Senhor, eu estava passando um aperto. O Senhor diz que nunca viu um justo mendigar. O salmista vai dizer que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Mas eu estava passando uma necessidade. E aí me ofereceram lá uma propina. Eu aceitei aquela propina porque eu tinha uma boquinha para alimentar. Comendo lá no porcão. Comendo lá no picanha na brasa. Eu tinha uma boquinha para alimentar, levando para a parmeia. E eu tive que aceitar essa propina porque eu estava passando essa dificuldade. E eu vi como provisão do Senhor. E eu até orei por aquela propina. O ser humano é assim. Longe de Deus, o ser humano é assim. Sabe que está errado, mas dá um jeitinho de colocar a culpa no outro. Longe de Deus, o ser humano experimenta sofrimento, grande dificuldade nas questões ordinárias e extraordinárias da vida. Nas questões mais simples da vida, o ser humano afastado de Deus passa necessidade. O ser humano não consegue acessar a verdadeira vida. O ser humano longe de Deus não consegue acessar essa vida abundante que a palavra de Deus nos garante. E ele passa a experimentar de uma ausência de vida. Ele fala, ele escuta, ele vê, mas ele tem uma ausência de vida. Ele não tem vida. Ele é morto vivo. Tem vida. Porque longe de Deus não há vida. Nós precisamos entender isso. Mas chega na parte final da nossa mensagem. Parte onde nós vamos concluir essa mensagem. As árvores do destaque do Jardim do Éden representam dois tipos de projeto de vida. A árvore da vida representa um projeto de vida, um plano de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa um outro projeto de vida, o plano do homem. O projeto de Deus que leva o homem à vida verdadeira e requer dependência, submissão e obediência a Deus é a árvore da vida. O projeto do homem conduz à morte. O que o projeto do homem é caracterizado? O homem, longe de Deus, ele é independente. Quando a Bíblia vai falar que o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia está dizendo que o homem quis ser independente. O homem achou que se bastava, o homem achou que se garantia, o homem achou que podia tocar a vida do jeito dele, quis ser independente. O projeto de vida do homem é um projeto de vida rebelde. Porque se eu sei que a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita, a minha vontade não é boa, nem agradável, nem perfeita. Eu tenho que colocar a minha vontade diante da vontade de Deus. Senhor, não para ser a tua vontade, não a minha. Se eu quero fazer a minha vontade, eu estou sendo rebelde. O homem que quer fazer a sua vontade é um homem rebelde. É um homem desobediente a Deus. E a desobediência só vai gerar derrota, maldição, afastamento de Deus. A desobediência só vai gerar afastamento. A desobediência só vai gerar tristeza. A desobediência só vai gerar dor. A desobediência só vai gerar rancor. Mas qual é o projeto de vida que você escolheu? Qual é o plano que você escolheu? Plano de Deus ou o seu plano? Qual é o plano que nós escolhemos para nós, queridos? Nós optamos pelo projeto de Deus não apenas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, não apenas quando nós nos reconciliamos com o Pai, mas nós escolhemos a vontade de Deus quando nós submetemos as nossas decisões do dia a dia à vontade de Deus. O projeto de Deus para você e para mim não tem nada a ver com a salvação, tem a ver com a vida num todo. Porque as pessoas dizem assim: eu já disse sim ao plano de Deus para a minha vida. Aí eu pergunto para ela: mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Que eu seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de Deus para a minha vida é para que eu seja salvo. Ah, pastor, e mais? Eu e a minha casa. Porque a palavra de Deus vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
planos de Deus não tem nada a ver com a salvação apenas. Tem a ver com o todo. Significa que você não esteja salvo. Você é salvo, glória a Deus. Selado com o Santo Espírito da promessa, glória a Deus. E o restante da vida? É viver de qualquer jeito? É viver de qualquer maneira? É viver como um maltrapilho? É ser o filho do rei, comer das bolotas dos porcos? É ser o filho do doador de todas as coisas, mendigar, passar necessidade? É sendo o filho do príncipe da paz, do Pai da eternidade, do Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus de compaixão, viver como alguém abandonado à beira do caminho? É isso? Não. O plano de Deus é: recebi a Jesus, confessei a Jesus como Senhor da minha vida, eu estou salvo, eu sou salvo pela graça de Deus, mediante a fé que o Senhor derramou no meu coração, mas o plano de Deus é que eu viva bem aqui na terra. Nós temos que parar com esse conceito. Eu tenho dito isso de algumas pessoas, e muitas delas evangélicas, dizendo que o mundo vai de mal a pior. A crise no Brasil, a crise em toda a terra. Ah, pastor! Queridos, Deus me chamou para ser luz e sal, e eu vou ser luz e sal. Deus me chamou para eu ser um sacerdote real no meio de uma geração pervertida, e eu vou ser sacerdote real. Eu não sei você, mas eu vou ser. Eu não sei você, mas eu vou ser. Mas eu quero muito que você também seja. Eu quero muito que você também entenda que o plano de Deus para a sua vida não é só te salvar. É fazer você ser completo. É fazer você ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é Senhor nosso da igreja, que é o verdadeiro homem. Esse é o exemplo. Esse é o protótipo. Não é o Adão do Éden o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. O exemplo a ser seguido é aquele que comeu da árvore da vida. Comer da árvore da vida é obedecer a Deus. Se for preciso, até a morte. Se for preciso, até a morte de cruz. Obedecer. É obedecer. Porque quem obedece, cumpre a vontade de Deus e o plano de Deus. E se o plano de Deus é bom, agradável e perfeito, até naquilo que aparentemente não está sendo bom, agradável e perfeito, é bom, agradável e perfeito. Jesus morreu, com cusparada na cara e tudo. Mas era um propósito bom, agradável e perfeito. Ele salvou a humanidade. Aos olhos humanos, ao olhar aquela situação, um justo morrendo pelos injustos, nós vamos falar: que coisa terrível. Mas ao morrer e ressuscitar, Ele nos deu vida e vida abundante. Talvez aos nossos olhos as coisas não estão sendo boas, agradáveis nem perfeitas, mas se está sendo da vontade de Deus, pode ficar tranquilo. Tem coisa boa por aí. Não tenha dúvida, queridos. Tem coisa boa por aí. Deus, Ele está interessado onde nós vamos morar. Deus, Ele está interessado em que e onde nós iremos trabalhar. Deus, Ele está interessado com quem nós iremos nos relacionar. Deus, Ele está interessado com a sua vida toda. Deus, Ele está interessado com a sua vida toda. Você acha que não? Você acha que não? Você acha que Deus quer te ver sofrendo? Você acha que Deus quer te ver sendo perseguido a vida inteira? Deus quer te exaltar, querido. Deus quer te abençoar com todas as bênçãos. Aliás, Ele já te abençoou com todas as bênçãos. E Ele quer te ensinar a tomar posse dessa verdade. Mas Ele também quer que nós façamos algumas coisas para e em nome dEle. Ele quer que nós sejamos agentes da implantação do reino de Deus na terra. Nosso slogan mudou para sinalizando o reino de Deus na terra. A minha vida tem que sinalizar o reino de Deus na terra. As pessoas têm que olhar para mim e têm que dizer: ali vai alguém que sinaliza o reino de Deus. Eu estou vendo o reino de Deus na vida do Clay. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ser influenciadas pelo agir de Deus na minha vida. Eu tenho que ser um sinal histórico do reino de Deus. Ele quer que nós sejamos um sinal histórico do reino dele. O reino de Deus chegou. Agora, tem crente que só fala de derrota.
só fala de luta, só fala de problemas. Você vai conversar com alguns irmãos e os irmãos só contam problemas. Dificuldade. Você está conhecendo a Deus só de ouvir falar. Você não conhece Deus de andar com Ele, não. Porque se você conhecesse Deus de andar com Ele, você ia glorificar o nome dEle até no meio da luta, até no meio da dificuldade. Está difícil pagar as contas, mas glórias a Deus. É verdade. Está difícil avançar, mas glórias a Deus. Eu sei que Ele tem incrível, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia não diz? Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Eu é que sei os planos que tenho para vós. É de fazer vocês prosperar. Então eu creio nisso. Ou eu creio no que a Bíblia me diz e me ensina, ou eu vou viver a vidinha que todo mundo está vivendo aí. É nós que devemos escolher. Estamos terminando, queridos. Que projeto de vida você tem executado? O seu ou o de Deus? Quero fazer outra pergunta. Quais têm sido os resultados do projeto de vida que você tem executado? Que resultado tem levado o projeto de vida que você tem vivido até hoje, durante tantos anos? Para terminarmos, eu queria contar algumas historinhas, 5 minutos, rápido. A Bíblia Sagrada ela registra a história de pessoas que tomaram decisões diferentes em encruzilhadas de projetos de vida. Jeremias e Jonas são exemplos disso. Jeremias aceitou o projeto profético de Deus para a sua vida apesar das dificuldades. Então ele foi um homem realizado. Jonas, por outro lado, ele fugiu do projeto de Deus e foi parar no fundo do poço, ou, para não dizer literalmente, no ventre de um grande peixe. Para a Bíblia rapidinho, você pode só marcar e ter em casa. Jeremias 1, 4 em diante. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz a palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todo a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram a deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Olha o chamado profético de Deus. Jeremias, sou eu o teu Deus que tem plano contigo, mas sou jovem demais. Não, eu coloco as palavras na tua boca, vá. Eles vão lutar contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor
fez na vida de Jeremias. E Jeremias, no meio de tantas dificuldades, de tantas afrontas, de tantas lutas, foi um grande profeta, um grande homem de Deus, porque seguiu o plano que Deus estabeleceu para ele. Por outro lado, nós vemos Jonas fugindo do projeto de Deus e parando no ventre de um grande peixe. Jonas 1, Jonas capítulo 1. Obadias, Jonas, depois de Obadias, antes de Miqueias. Diz a palavra, Jonas 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte. Um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jeremias cumpriu o plano de Deus e prosperou. Jonas quis fazer a sua vontade. Deus o enviou para Nínive. Ele disse: não, deixa eu fugir para Tarsis. Não quero pregar para os ninivitas. Eu não quero pregar na cidade de Nínive. Eu não quero ir para lá. Jeremias fez a vontade de Deus, e no meio de tantas lutas venceu. Jonas quis fazer a sua própria vontade e viu que não pode ir contra a vontade de Deus, porque se assim o fizer, o mar vai ficar revolto, as tempestades vão vir, um grande peixe vai engoli-lo, e ele vai se afastar da presença do único que pode trazer vida no meio da morte. A Bíblia vai dizer que ele se arrependeu, e a Bíblia vai dizer que Deus ouviu do amor dele, que Deus fez com que aquele grande peixe o colocasse para fora, o expelisse. A Bíblia também vai dizer que ele foi para Nínive e ele pregou arrependimento naquela cidade e houve conversão ao Senhor. O que eu quero dizer com isso tudo, queridos? Fazer o plano de Deus é bem melhor. Cumprir o plano de Deus é bem melhor. Fazer a vontade de Deus é bem melhor. Escolha ser obediente a Deus. A escolha é sua, você é livre. Deus te fez livre. Você é livre.
Nunca diga não ao projeto de Deus para a sua vida. Nunca diga não ao projeto de Deus como fez Jonas, como fez Adão, como fizeram Adão e Eva. Nunca diga não para o projeto de Deus. Não sofra as tristes consequências de desobedecer a Deus. Não sofra as tristes consequências de dar as costas para Deus. Faça como Jeremias. Faça como Jesus. Pai, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Cumpra-se o teu querer e não o meu. É o teu plano que tem que ser estabelecido e não o meu. Cumpra, Senhor, aquilo que deseja para mim. Diga sim ao plano de Deus. Diga sim ao projeto de Deus. Diga sim ao projeto de Deus para a sua vida. Diga sim. Prospere em Deus. Avance em Deus. Para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor.